E a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu quero convidar a igreja nesse último versículo que nós acabamos de ler, o livro do Apocalipse, do capítulo de número 20. Eu quero convidar os irmãos a ler o verso de número 15. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Sente aí, dando glória a Deus. Sente aí, dando aleluia. Senhor nosso Deus, nosso amado e nosso eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez neste dia, meu Senhor, eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Se porventura, meu Senhor, durante este dia, de alguma maneira, falhei contra o Senhor, se porventura, ó Deus, foi encontrado em mim nesse dia algo que desabone a minha conduta para estar ministrando a tua palavra, meu Deus, eu quero em nome de Jesus te pedir perdão, rogar a tua misericórdia, meu Senhor, e que o Senhor possa mais uma vez, pela sua infinita graça, estar me habilitando para ser o porta-voz da tua palavra às tuas ovelhas neste lugar, Senhor. Que toda acusação lançada contra a minha vida caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que somente o nome dele permaneça excelso e glorificado nessa casa, e que neste momento toda a mente, ó Deus, seja levada cativa somente ao Senhor, e que a palavra do Senhor nessa noite encontre, aleluia, no ambiente para que ela possa prosperar na vida dos teus filhos. É o que eu oro acreditando em nome de Jesus. Os que assim acreditam, digam amém. Amém. Querida, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós nessa noite fazemos menção de 2 livros, aleluia, da Bíblia Sagrada, o que me chama a atenção é que nós encontramos no Primeiro Testamento o livro do profeta Daniel com toda a sua profecia, o livro do profeta Daniel com todo o seu contexto histórico, o livro do profeta Daniel que leva a nossa mente ao capítulo de número 3, quando é colocado no campo de Dura uma estátua no qual colocaram o rei Nabucodonosor, e dizia-se que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua, mas 3 jovens, aleluia, Misael, Azarias e Ananias, permaneciam em pé adorando somente aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Livro de Daniel, amada igreja do Senhor, que nos mostra, nos revela no capítulo de número 5, quando a mão escreve na parede estucada, Mene, Mene, Tekel, Upassim, onde nós observamos a santidade de Deus expressa, onde nós observamos Deus, aleluia, velando por aquilo que é seu, guardando aquilo que ele havia santificado. O livro do profeta Daniel, amada igreja, onde nos diz no capítulo de número 12, no verso de número 9, vai Daniel, segue as palavras desta profecia até o tempo do fim. O livro do profeta Daniel, amados e queridos, para aqueles que estudam e gostam de Bíblia Sagrada, sabe muito bem que ele tipifica o livro apocalíptico do Primeiro Testamento. Mas se nós pararmos para analisar e observar o que Daniel está narrando, o que Daniel está escrevendo, daqui
havia, aleluia, contemplado. No capítulo de número 7, do verso 9, do verso 10, nós observamos Daniel tendo uma visão. Se você parar para fazer essa leitura, fitando seus olhos, a sua mente no texto, você vai compreender aquilo que Daniel estava vendo. Daniel percebe que aparece um grande trono, e esse trono, aleluia, do mesmo mandava fogo, do mesmo trono que tinha suas rodas como de fogo. Deste mesmo trono, Daniel percebia que havia chegado e estava no trono. O que chama a atenção de Daniel é a sua aparência. Ele tem um cabelo branco como a lã puríssima. Ele tem, aleluia, a aparência daquele que é sobre todas as coisas. Daniel fica estupefatizado com aquilo que ele vê. E logo depois Daniel contempla que alguns livros chegam diante daquela cena. Se faz necessário você ter a curiosidade de botar a sua mente para viajar, de parar para tentar compreender. Daniel está vendo, aleluia, no Primeiro Testamento, Daniel está vendo um trono que vai se evidenciando, e logo depois Daniel contempla que vão chegando livros após livros para ficar diante daquele trono. Não é necessário ser teólogo para você compreender que milhares de milhares estavam servindo. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu vejo os anos trazendo os livros, onde está ali relacionado tudo quanto os homens fizeram sobre a face da terra. Observe que a expressão é que existe um trono, que existe um tribunal e que existe um que julga. Observe que milhares e milhares chegavam um após outros e ficavam diante daqueles servindo, obedecendo às suas ordens. Mas o que mais me chama a atenção é que quando a minha mente me leva para observar que agora não são milhares de milhares, agora são milhões de milhões que aparecem na cena, aleluia. Se você for bom de matemática, você vai perceber que milhares de milhares estão servindo aquele que está no trono, mas milhões de milhões estão diante do trono para serem julgados. Milhões de milhões estão chegando para serem julgados por ele. Se nós formos compreender dentro do contexto da língua portuguesa, está inserido assim: e o tribunal assentou-se para julgar. Observe que era um trono, observe que tinha um que tinha todo juízo, e observe que este mesmo, ele se constitui agora no próprio tribunal. Ele é um tribunal vivo que senta para julgar. Se você parar para analisar, você vai entender que há uma mudança, aleluia, nas expressões de trono e de tribunal. Observe que o Deus Todo-Poderoso, nessa passagem aqui, ele é citado como um tribunal. Daniel viu um tribunal vivo que sentava agora para julgar milhões e milhões que estavam diante da sua face. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Apocalipse, 76º livro da Bíblia, com seus 22 capítulos, 404 versículos, findando o primeiro século da era cristã, nós observamos no capítulo de número 20 algo semelhante com o que já havia visto Daniel, algo semelhante com o que Daniel já tinha visto aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Mas observe uma coisa, amados e queridos irmãos, é necessário que a sua mente não saia deste contexto. Nós observamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, no livro do Apocalipse, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu estava durante essa tarde no meu trabalho
acerca das coisas da Bíblia. E eu ficava muito maravilhado que quanto mais eu pensava acerca da Bíblia Sagrada, mas o Espírito Santo me trazia a memória alguns fatos. Você precisa ser curioso para entender que depois que fecha o livro do Apocalipse, para nós aqui deste século de número 21, para nós aqui dessa dispensação, não vai ter mais um capítulo sequer depois. Não vai ter o livro do Apocalipse, capítulo de número 23, versículo de número 1, ou versículo de número 20. Quando nós pegamos o livro do Apocalipse, ali está ficando toda a história da raça humana. Nós vemos por aí, nós observamos, que o que nós mais ouvimos, o que nós mais vemos, é sobre o 7º mergulho de Naamã. O que nós mais observamos por aí afora é sobre uma carta para Deus. O que nós mais observamos por aí afora é derrubando o gigante. O que nós mais observamos, onde se escolhe 7 ou 5 pregadores ou pregadoras acerca de derrubando as muralhas. Eu sei que todo o contexto desses temas são contextos históricos de algo que ocorreu, de algo que Deus fez com o seu braço forte, de conquistas que Deus deu ao seu povo, de livramentos, aleluia, que Deus operou, de pessoas de outras nações que vieram a conhecer o Deus vivo de Israel. Mas eu fico sempre me perguntando, o que o 7º mergulho de Naamã tem a ver com a minha salvação? O que o 7º mergulho de Naamã tem a ver com minha conduta cristã, com os meus predicados para ser servo, aleluia, ou morador do céu? O que derrubar gigante tem a ver com a minha vida após a morte? O que uma carta para Deus, como escreveu o rei Ezequias quando enfrentava Senaqueribe, tem a ver, aleluia, com a minha conduta como servo de Deus? O que uma carta para Deus baseada em Senaqueribe, baseada em Ezequias, vai me levar para a glória, me levar para o céu? São temas, aleluia, de campanha, para tão somente agajar fundo, para tão somente aumentar, aleluia, o ego daqueles que participam. Você não ouve ninguém falando acerca da sua e da minha salvação. Você não vê estampado na internet, no Instagram. Você não vê cartazes falando: deixe o pecado, deixe a prostituição, deixe a mentira, deixe a sensualidade, deixe a homossexualidade, deixe o lesbianismo, deixe, aleluia, a idolatria. Você não vê campanhas selecionando pregadores para falar sobre o inferno, para falar sobre o arrebatamento da igreja. É este contexto que nós estamos vivendo, irmão. É sobre este contexto que a igreja está vivendo sobre a face da terra. Quando eu abro a Bíblia no livro do Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, eu entendo como está inserido no Salmo 89, no verso de número 14, que retidão e justiça são a base do seu trono, amor e fidelidade vão adiante do seu rosto. O salmista está dizendo que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Delira comigo nas escrituras, vem para cá um pouco mais. O que o salmista está dizendo, que o trono de Deus, ele está seguro. O trono de Deus está fortalecido, me permita a expressão, embaixo de justiça e de juízo. Que quem segura o trono de Deus não são os querubins, que o profeta Ezequiel viu as margens do rio Quebar. O que segura o trono de Deus são justiça e juízo.
ele não pode negar a si mesmo. Nós encontramos falsos mestres que pegam esta passagem aqui e causam uma heresia sem par. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: ainda que você seja infiel e eu também, Deus, ele permanece fiel a ele mesmo. Deus não vai mudar a base do seu trono para poder agradar a mim e agradar a você. Deus não vai, aleluia, quebrar princípio para estar abençoando quem vive em pecado. A Bíblia Sagrada, no Salmo de número 112, verso número 27, mas tu és o mesmo, e os teus anos não têm fim. O salmista está trazendo a lume que o Deus Todo-Poderoso, ele continua sendo o mesmo Deus, que ele não mudou na sua forma de agir, ele não mudou, aleluia, nos seus princípios. Justiça e juízo são a base do seu trono. Deus, ele não muda, querida amada igreja. Deus, ele não muda, jamais mudará. Você sabe muito bem, você conhece Malaquias capítulo de número 3, verso número 6, onde está escrito assim na carta magna: porém que eu, o Senhor, não mudo. Por isso, aleluia, ou bendito seja o nome do Senhor. Vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Deus está usando a boca do profeta Malaquias para trazer a memória do povo, aleluia, de Israel, para trazer a memória do povo selecionado por Deus, que Deus, ele permanecia o mesmo. O profeta Jeremias, pegando carona, ele nos diz assim em Jeremias 22, verso 29, observa o que o profeta apenas os pulmões vai dizer: terra, ó terra, terra, rogo-te, ouve a palavra do Senhor. O profeta Jeremias, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele foi o profeta que pegou a mensagem que ninguém queria ouvir. O profeta pregou a mensagem de salvação que o seu povo, os seus conservos, que os seus patrícios não tinham interesse nenhum de saber. Por isso que ele vai dizer: tu me iludiste, iludido eu fiquei. Tu foste mais forte do que eu e prevaleceste. O profeta está dizendo: eu não quero mais pregar a tua palavra, eu não quero mais profetizar em teu nome. Todas as vezes que eu profetizo e que eu falo, é como escravo que eu sou tratado. Ele não queria mais pegar a palavra do Senhor, mas disse o profeta Jeremias de que quando ele lembrava da palavra, quando ele lembrava do seu chamado, isso, aleluia, lhe aquecia, lhe queimava, lhe corroía os ossos. O chamado do profeta é maior do que tudo que o rodeia. A Bíblia Sagrada está nos mostrando aqui que Deus, ele não muda, que Deus, ele não muda em hipótese alguma. Jeremias capítulo de número 44, no verso número 4 está inserido assim: eu vos enviei todos os dias os meus servos, os santos profetas, madrugando, aleluia, e vigiando, levando a palavra, mas vocês, aleluia, não quiseram ouvir e permaneceram fazendo coisas abomináveis que eu odeio. Deus está dizendo ali em tribuna que ele sempre usou profeta para advertir, que nunca faltou a advertência para toda época que o reino do norte ou o reino do sul estava distante da palavra. O que
do Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 17, olha o que está inserido lá. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Deus está dizendo, bendito seja o nome do Senhor, que Ele vai trazer o dilúvio para destruir tudo que Ele fez. Deus está dizendo que vai destruir toda a vida na face da terra. O que é isso, pastor Luciano? Isso é conhecido como princípio da santidade de Deus. Deus, Ele não aceita o pecado. Deus não é conivente com os nossos erros. Deus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia Sagrada nos mostra, bendito seja o nome do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 19, no verso de número 24, está inserido assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Senhor desde o céu. Observe o que diz no verso 25: subverteu, aleluia, pois aquelas cidades e toda a terra planície e todos os moradores daquela cidade e o que havia ou nascia da terra. Deus havia destruído as cidades impenitentes de Sodoma e Gomorra, porque haviam se distanciado de Deus, haviam agora vivendo segundo os seus desejos efêmeros, segundo as suas vidas dissolutas. E olhe para cá, por favor, dobre a sua atenção. Quando nós falamos de Sodoma e Gomorra, nós precisamos ter um senso crítico de parar para analisar se porventura a geração do século de número 21 não vai pelo mesmo caminho de Sodoma e de Gomorra. Se a geração do século número 21, a contar dos adolescentes e dos anciões, não vão pelo mesmo caminho que fez com que Deus, que não muda, jogasse fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Observe, amados e queridos irmãos, livro de Deuteronômio, capítulo de número 29, do verso número 23, que diz assim: e toda a terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi na destruição de Sodoma, de Gomorra, de Ademar e de Zeboim. Deuteronômio está nos trazendo à memória. O livro de Deuteronômio está dizendo que não somente Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas cidades que estavam aos arredores, cidades que estavam, aleluia, enladeadas com Sodoma e Gomorra, cidades que já haviam sido contaminadas pela forma perversa, aleluia, que viviam os moradores de Sodoma e Gomorra. O que eu aprendo aqui nessa noite, amados e queridos, é que a igreja do século 21, em quase toda a sua maioria, nós vivemos de acompanhar moda, nós vivemos de acompanhar o que vem principalmente nos Estados Unidos da América, nós vivemos de acompanhar o que é notícia nas redes sociais, nós vivemos, aleluia, de seguir um padrão novo de vida, um padrão que agora é novidade. Assim eram as cidades de Ademar e Zeboim, elas seguiam a vida pecaminosa de Sodoma e Gomorra. Mas observe, igreja, que não obstante a isso, o juízo que desceu sobre aquelas duas cidades também desceu em Ademar e Zeboim. Deus, Ele não muda. Deus, Ele permanece o mesmo. Deus, Ele permanece santo. Nós não podemos seguir o mundo, nós não podemos imitar o que está por aí, nós não podemos
família, eles não falariam isso, porque isso não gera dízimo, isso não gera oferta, isso não gera igreja lotada, aleluia, status em redes sociais. Você já percebeu que eles fazem questão de bater foto mostrando a quantidade de pessoas dentro da igreja? Porque eles estão cultuando um Deus que não é o Deus da Bíblia Sagrada. Deus, ele não muda, aleluia. Tiago capítulo 1, verso 17. Toda bondade para todo do perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus, ele é imutável. A Bíblia Sagrada, no livro de Números, capítulo de número 16, a Bíblia nos mostra do verso 30 ao verso 33, quando se levanta 3 homens contra Moisés, Coré, Datã e Abiram. Olhem para cá, por favor, igreja. Os judeus, eles têm um conceito acerca do que fazer para não pecar. O conceito dos judeus, olhe bem, eles sempre imaginam na frente deles o pentagrama. Eles sempre imaginam na frente deles a expressão Yovur Devar Birrei. A expressão Yovur Devar Birrei é o nome de Deus verdadeiro. Não é Javé, não é Jeová. O nome de Deus dentro da compreensão do pentagrama é Yovur Devar Birrei. Todo judeu, aleluia, todo judeu que teme a Deus, ele vive 24 horas por dia, presbítero Júnior, vendo como se o nome de Deus estivesse na frente dele. Ele vive 24 horas por dia, imaginando o diácono Romeiro como se Deus estivesse diante dele. Segundo o conceito dos rabinos, quando eles têm essa percepção de vida, é que eles sabem que Deus, ele está vivo, que Deus, ele não está morto, e que Deus está vendo todas as coisas, que nada é escondido de Deus, nada que é feito com banheiras escondidas está escondido de Deus, nada que é feito no quarto fechado com as luzes apagadas está escondido de Deus, nada que a mente leve a pensar está escondido de Deus. Todas as vezes que ele tem a percepção que Deus está diante deles, eles não conseguem pecar, eles não conseguem falhar, porque quem tem Deus perto não peca, quem tem Deus perto não vive com a vida dissoluta. Observe para cá, amada igreja do Senhor, no livro de Números que eu citei para vocês, Coré, Datã e Abiram, eles se levantaram contra Moisés, mas Deus está vendo tudo na sua santa morada. Fica tranquilo que eu vou pregar no instante. Deus está vendo tudo da sua santa morada. E eles se levantaram contra o homem que Deus colocou sobre a face da terra. Eles se levantaram contra o homem que Deus havia colocado. Olhe para cá, por favor. Eu estava ontem estudando a palavra e chamei a minha família para compartilhar algo. Observe que está inserido no contexto onde Jesus Cristo diz: eu sou a porta das ovelhas, elas entram por mim, encontrarão pastagem, elas entrarão e sairão. Eu conversando com a minha família, eu estava mostrando o que acontece. Todo o aprisco que existe em Israel, eles são feitos por um amontoado de pedras que vão quase a 1 metro de altura. É interessante que o pastor das ovelhas, ele vai colocando as ovelhas dentro do aprisco, e nos períodos de frio da noite, as ovelhas ficam uma aquecendo a outra, elas ficam uma perto da outra, porque a ovelha aquece a ovelha, não fica uma distante da outra, uma vai aquecendo a outra com a sua lã, e aí elas ficam em comunhão se protegendo. O
risco com o seu próprio corpo. Os lobos, quando vêm pela frente, não conseguem dar porque sabem que o pastor está ali. E é o pastor que protege, é o pastor que alimenta, é o pastor que guia, é o pastor que dá vida pelas ovelhas. Os lobos não vêm e as ovelhas também não saem. É interessante, presbítero Júnior, que as ovelhas, elas não pulam por cima do seu pastor. As ovelhas não passam por cima do seu pastor. As ovelhas respeitam a liderança do seu pastor. Moisés era quem estava liderando aquele grupo de pessoas no deserto. Mas observe que Coré, Datã e Abirão, eles se levantaram contra Moisés. Deus, que no mundo está vendo tudo, Deus está com seus olhos de chama de fogo contemplando tudo. E observe aqui, Moisés, ele marca uma reunião, traga os incensários na mão, e vamos ver a aleluia de quem foi chamado por Deus. Moisés, ele diz uma frase que me assombra. Moisés diz assim: se porventura vocês morrerem de causa natural. Observe o contexto desse diálogo. Moisés chamou Coré, Datã e Abirão e disse para eles: vocês estão se levantando contra mim, vocês estão contra meu ministério. Se porventura vocês morrerem como morrem todos os homens. Observe que coisa assombrosa. Coré, Datã e Abirão ouviram: nós vamos morrer, nós vamos perder nossas vidas. Moisés disse: se porventura vocês morrerem como morre qualquer homem. Deus não é na minha vida, mas se porventura Deus fazer algo novo, Deus matar de forma diferente, vereis que foi que Deus chamou. A Bíblia nos mostra que a terra abriu e saiu por meio da Datã e Abirão e todos da sua família iam descendo na terra. Alguns escritores chegam a dizer, era como se a terra tivesse mandíbulas de fome e saiu pegando a família de Coré, Datã e Abirão até onde eles estavam. Deus estava mostrando a sua ira, Deus estava mostrando que ele não muda. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Eu não deixei no pagode, eu não deixei a lambada, eu não deixei o break, eu não deixei o futebol, eu não deixei os desenhos para brincar de ser crente, porque eu sei que há um Deus que me vê e que há um livro que é escrito tudo que eu faço. Existe um livro, amados e queridos irmãos, que está inserido tudo que eu faço e tudo que você faz. Olhe para cá, por favor. A vida que eu tenho, a vida que você tem, ela é uma vida frágil demais. Observe o que eu vos digo nessa noite. A Bíblia, no livro dos Gênesis, capítulo número 6, do verso número 3, está escrito assim na carta magna. Então disse o Senhor, observe o que Deus está dizendo: não permanecerá o meu espírito com o homem para sempre, porque o homem este é mortal e os seus dias são 120 anos. Deus está dizendo para Adão, Deus está falando: o meu espírito não ficará mais com você, não vai te dar mais vida longa, porque os seus dias agora eles terão limite. Deus estava pegando por causa do pecado, por causa do pecado do homem. Deus estava limitando o seu tempo de vida sobre a terra. Quando você ouvir isso nessa noite, vai para cá, adolescente. Quando você ouvir isso nessa noite, você precisa entender que a sua vida é muito frágil. O Salmo de número 90, verso 10, está inserido assim no livro da capa preta. A duração da nossa vida é 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor disso é enfado e cansaço. E o salmista diz assim: e nós vamos passando velozmente, e
duradouro. Ele chega a dizer que é 70 anos a média. Alguns pela sua robustez, pelo seu cuidado de não fumar, de não beber, de não prostituir, chegam aos 80 anos. Mas ele faz uma ressalva: os que chegam a 80, o que recebe de prêmio é cansaço e enfado. A sua vida, vai para cá, por favor, preste atenção na mensagem. A sua vida ela é muito frágil. A sua vida é frágil demais. A sua vida é muito frágil, você não tem ideia. E Deus, ele não brinca de ser Deus. Deus, ele não brinca de ser Deus. Jó chega a dizer, Jó capítulo 14, verso 5, Jó diz assim: os dias do homem estão determinados, contado está o número dos seus meses, puseste nele limite, dos quais eles não podem passar. O que eu entendo disso é que cada um de nós que aqui estamos, nós já nascemos com um prazo de validade. Tem gente aqui que vai chegar a 55, tem gente que não vai chegar a 50, tem gente aqui que vai chegar a 70, tem gente que não vai chegar a 60, tem gente que não completa 25, porque nós já nascemos com um prazo de validade. O que isso quer dizer? É que eu preciso me santificar. Eu preciso ter uma vida que agrade a Deus. Eu preciso ter uma vida que Deus disse ao seu filho: eis aí meu filho amado, em quem me comprazo. A expressão comprazo no grego é: aqui eu tenho prazer na vida dele, a quem me dá orgulho. Deus falou isso acerca de Jesus Cristo. Como a minha vida tem prazo culto, a sua também. Deus está dizendo conosco nessa noite. O Espírito de Deus está nessa casa. Eu sinto que o Espírito Santo amado está falando aos nossos corações. A Bíblia Sagrada de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da sua morte segue-se o juízo. O anônimo escritor aos Hebreus está dizendo sobre a simplicidade da vida, sobre a vida ser curta demais. O que eu estou tentando pregar nessa noite: você adolescente, você mocidade, procura ter vida com Deus, procura ter vida que agrade a Deus, procura ler Bíblia, procura sair do meio dos ímpios. Você mocidade, o Espírito de Deus está te contemplando, os olhos de Deus sabem onde você está. Assim também para vós outros, o Espírito de Deus ele sonda o mais oculto, profundo, os tabernáculos escondidos da nossa alma. Ele sabe quem é você, ele sabe quem eu sou. Não é tempo de tentar enganar a Deus, não é tempo de tentar burlar. Você pode até tentar fazer uma entropia, que significa desordem do sistema, mas nem você e nem eu conseguirem enganar aquele de quem nós vamos dar conta. Nós não vamos conseguir enganar a Deus. Me permita vislumbrar na palavra, me permita delirar nas escrituras. É como se tivesse um livro, Rior de Mucho Promedia, sou protocolo, sou Labastor, Rafael, Roy. É como se eu tivesse um livro aqui nessa igreja, e outro livro, e outro livro, e outro livro, e outro livro, escrevendo o que cada um de nós fazemos. O que Daniel viu, aleluia, foi um touro que mandava fogo, que tinha rodas de fogo. E Daniel ficou estupefato quando viu um tribunal sentar para julgar milhares, milhões e milhões que estavam diante dele. Olhe para cá, por favor, igreja. Olhe para cá, por favor. Aqui é o
12: ora, não sabeis o que sucederá amanhã, ou que a vossa vida é um vapor que aparece e logo se dissipa. Olha como a sua vida é simples. Se você quer uma bicicleta em alta velocidade e você porventura cair numa viela, você pode quebrar o pescoço e morrer. Se você cair de uma escada de mau jeito, você pode quebrar o pescoço e morrer. Se você tropeçar na cozinha com a faca na mão, essa faca pode tirar a sua vida. Se você, aleluia, tomar um remédio errado, você pode também vir a perecer. A sua vida, ela é nada. É uma neblina que aparece, mas que ao romper da aurora, nos primeiros raios solares, ela é dissipada com o calor do sol. É isso que Tiago está dizendo. A nossa vida, ela é nada. Observe o que Lucas diz, Lucas capítulo de número 12, do verso número 2. Olha o que Lucas está dizendo. Eu tenho medo dessa expressão. Lucas diz assim: mas se Deus lhe disser, louco, hoje se porventura pedir a tua alma, para quem será? Observe o que está dizendo. É sobre os projetos que nós fazemos. Estamos ao crepúsculo de um ano, estamos ao alvorecer de outro, e você já fez os seus projetos. Eu sei que você fez. Você já fez os seus planos para 2024. Mas observe aqui: e se porventura hoje pedir a tua alma, para quem será? Para quem será a tua alma? Olha que expressão de talento. Nossa vida, ela é curta por demais. Observe, amados e queridos irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sobre a face desta terra, a igreja do Senhor Jesus, eu gosto de dizer que existem duas igrejas na terra. Não existe as 7 igrejas do Apocalipse. Existem duas igrejas na terra. Isso é um pensamento meu. É a igreja que é de Cristo e é aquela que não é. A que não é de Cristo, ela até aparenta ser uma noiva, ela até tem louvores, ela até tem louvores entoados, eles até cantam bem, eles até pregam, mas ela não tem a essência. Eles não vivem a Bíblia Sagrada. Eles vivem agora de coaching, eles vivem agora de esquisitice, igreja parecendo boate, igreja negra. Eles vão começando a deixar a igreja moderna. Eu não encontrei na Bíblia Sagrada, nos seus 30.173 versículos, um versículo sequer que me falasse em hebraico, que me falasse em aramaico, que me falasse em grego, ou até mesmo em português, que a igreja deveria se modernizar. Nós permanecemos o mesmo. Veja bem onde foi falado a Daniel, no capítulo 5. És tu ainda o mesmo? És tu ainda aquele de outrora? És tu aquele ainda que serve ao Deus dos deuses? Não houve mudança em Daniel, desde quando era adolescente, quando era da mocidade. Não houve mudança naquele estatista. Assim é a igreja do Senhor. Observe, amados irmãos, a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 7, verso 21, está escrito assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quando você ouve um versículo desse, você profetiza, você prega, você louva, você sapateia, você tem título, você é pastor, você é missionária, você é diácono da camisa, você é cooperador da membresia. Está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Havia tempo que quando se ouvia isso, alguém vinha confessar pecado ao pastor, alguém vinha abrir o seu coração. Pequei, somente contra o Senhor pequei.
voando e anjos escrevendo tudo que nós fazemos. Mateus capítulo de número 22, verso número 14, está inserido assim: o crepúsculo das portas do reino. Nem muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que eles, pastor Luciano, é a seletividade de Deus. Deus, ele seleciona os que é seu. Deus seleciona os que fazem a sua vontade. Vai pra cá! Não dá para viver uma vida comum. Não dá para agradar a Deus e agradar a Mamon. O Espírito de Deus, ele nos sonda aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele paira aqui nessa casa. A fogo na sua palavra, há entendimento. Observe, amados e queridos, o que Paulo fala aos irmãos na cidade de Éfeso. A Bíblia diz em Éfeso, capítulo de Efésios, capítulo 5, verso 6, está inserido assim: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Alguém pode dizer: meu pastor é muito chato, meu pastor só prega essas mensagens de exortação, meu pastor diz que estuda tanto, que tem tanto livro na biblioteca, mas o banquete dele é só esse tipo de palavra. Mas você há de convir, senhores e senhoras, que não são palavras boas que eu estou lhe falando, são palavras como diz, aleluia, o provertista do Sansado, que são palavras como ficou o pregador, palavras bem fincadas, aleluia, batidas com o martelo. Que ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O verso número 7 está inserido assim: miserável. Observe o que diz o verso 7 dessa passagem: portanto, não sejais participantes com eles. Tem gente que gosta de pregador light, tem gente que gosta do culto do amor. É culto do amor, é culto rosa. Eu já vi culto por aí, eu sei que isso vai arriscar o meu nome de muitas agendas, porque eles ouvem essa pregação do Instagram e vão riscando o meu nome, vão riscando a minha foto, riscando o meu número. Tem culto para tudo. Tem culto que aparece boneco da Turma da Mônica, boneco dos miliquitos. O culto tem que ser para Deus, o culto tem que ser pela palavra, o culto tem que ser exortativo, o culto é para o Deus vivo. Olhe para cá, igreja do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz, Colossenses capítulo 2, verso número 8. Fique tranquilo que daqui a pouco eu termino. Quem está mais cansado aqui sou eu. Acordei 5 da manhã, não dormi ainda. Estou aqui trazendo uma boa palavra para você. Observe o que diz Colossenses 2,8: tem que cuidar de vós, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e de vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Paulo está dizendo aos irmãos de Colosso que ninguém que tenha uma boa oratória, que ninguém que tenha vários anéis no dedo, que ninguém que seja filósofo, que seja doutor em divindade, faça de você presa dele. Paulo está dizendo que esses vêm com rudimentos do mundo e não de Cristo. O amor que dá aos Hebreus, ele nos diz assim, Hebreus 13, verso 9, qual é a sua atenção? Está inserido no livro da capa preta: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, bom é, aleluia, que o coração se fortifique na graça e não neste alimento que não faz bem. Está dizendo aqui que você precisa estar atento a tudo, aleluia, que está sendo pregado e que está sendo ensinado.
perdidos. Ele está ordenando para duas classes específicas. A primeira classe são para os anjos caídos. A segunda classe são para os ímpios. Esse tribunal aqui, amada igreja do Senhor, é conhecido como tribunal do trono branco. É um tribunal, aleluia, onde todos os homens de todas as gerações serão julgados diante de Deus, onde Deus chamará um por um e mostrará o que eles fizeram. De verdade que Deus não precisa de livro. Isso aqui é só uma figura de linguagem, é uma metáfora para que você entenda do que está sendo tratado. Você sabe muito bem que todas as vezes que há um tribunal, os advogados eles chegam e trazem um monte de livro, onde estão ali escrito tudo o que ocorreu no processo, para que tudo seja lido diante do juiz. É disso que a Bíblia está falando, nesse julgamento aqui. As pessoas que não aceitaram Jesus Cristo são conhecidos como os ímpios, que vivem na impiedade, que vivem da maneira vã de viver. Esses ímpios aqui, me permitam, há envolvido no meio deles pessoas que outrora foram crentes, pessoas que professaram o nome de Jesus, mas que morreram sem aceitá-lo verdadeiramente, morreram sem ter tido um propósito com ele, morreram pensando que podia ser o crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, morreram pensando que podiam estar na mesa do Senhor e na mesa de Satanás. Desses dois textos que eu li, os livros eles chegarão e terão escrito tudo que os homens fizeram. Observe que a expressão em Apocalipse é: chegaram os livros. São um dos livros que chegaram. Eu não quero falar do livro da natureza, eu não quero falar do livro da consciência, eu não quero falar do livro da memória. Eu quero dizer, chegaram o livro das obras diante do tribunal, mas chegou um livro de forma singular. Este livro é conhecido como o livro da vida. Observe o mecanismo do julgamento. Chegam primeiro os livros com todas as obras, e depois chega o livro da vida. Quando for mostrando no livro das obras tudo que a pessoa fez: mentiu, prostituiu, roubou, adulterou, matou, caluniou, se levantou, abortou, vai trazendo tudo que a pessoa fez e que não se arrependeu. E depois de mostrar fulano de tal, atente da sala do trono, me permita pedir que cena, aleluia, terrível. Fulano de tal, da era tal, se aproxime diante do trono. O indivíduo chega sem advogado, porque a sua vida toda ele não quis Jesus. Ele não quis Jesus como seu advogado, ele não quis Jesus para advogar as suas causas. Ele chega diante do trono, e é interessante que não há uma passagem, nem no Talmud, nem nas Midrash, não há uma passagem, nem no primeiro, nem no segundo testamento, que alguém que foi diante daquele tribunal gritou: eu sou inocente, eu sou inocente, seu juiz, não faça tal. Aquela expressão que nós ouvimos contra fatos no largo deles, são os livros das obras, mostrando tudo que o indivíduo fez. Depois vem para o livro da vida e vai procurar se o nome dele está lá. O indivíduo cabisbaixo, sabendo, aleluia, que está naquela situação por causa própria, porque ele próprio decidiu não querer Jesus. Ele próprio decidiu viver sua vida de adultério, de vício e de mentira, sua vida de sensualidade, levando os homens a pecarem, sua vida roubando o dinheiro da igreja, sua vida roubando o povo de Deus. Observe que ali agora ele já sabe que ele é culpado. É o grande julgamento do trono branco. Apocalipse capítulo número 3, do verso
vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai. Aleluia! Só tem o nome escrito no livro da vida aquele que venceu, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a carne, aquele que venceu a mentira. Só tem o nome escrito no livro da vida. Aqueles que venceram. Apocalipse capítulo 20, verso de número 12, está escrito assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Olhe para cá, igreja, aleluia. Nós vivemos em um período que os homens botam uma toga e querem governar uma nação, e querem prender, e querem liberar o aborto, querem liberar o casamento de homem com homem, mulher com mulher, querem liberar o narcotráfico. Homens com uma toga, se dizendo juiz de uma nação, eles julgam segundo quem lhe paga melhor. Se falar sobre eles, eles mandam prender, e até já morreram na prisão. Eles podem estar até advogando, mas vai chegar o dia STF que vocês vão ficar diante do tribunal. Aquele que está sentado lá, ele julga com justiça. Romanos capítulo 2, verso 16. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. Oh, aleluia! E isso fará pelo meu evangelho. Deus vai julgar o segredo dos homens, igreja. Deus vai julgar o segredo dos homens. Aquilo que acharam que não era pecado, vão descobrir naquele dia que era. Pedir perdão é muito difícil, se humilhar é muito difícil. Observe que há alguma coisa que se entende errado na Bíblia. A Bíblia diz assim: o povo se entende, aquele que é humilhado será exaltado. Mas esse entendimento está errado, porque esse entendimento, alguns que são mimimi na igreja, o pastor me humilhou, Deus vai me exaltar. A missionária me humilhou, Deus vai me exaltar. O presbítero Luciano me humilhou, Deus vai me exaltar. O diácono Romeu me humilhou, Deus vai me exaltar. Não, não, não. O texto está dizendo: aquele que se humilha será exaltado. O texto está dizendo: quem se humilha, aquele que reconhece que errou, aquele que pede perdão, aquele que diz: eu errei, eu fracassei, a falha foi minha, eu retiro a minha coroa, eu me humilho no pó e na cinza, quem errou fui eu. Observe que Deus vai julgar o segredo dos homens. Daniel diz assim, aleluia. Daniel capítulo 12, verso 2. Fica tranquilo que eu já estou encerrando, ainda temos que encerrar agora. Olha o que Daniel diz: muitos do que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Daniel está dizendo, irmãos, que algumas pessoas que estão mortas vão ressurgir um dia, uns para a vida eterna com o Senhor, mas outros para a vergonha eterna. Quando os livros forem abertos, quando os livros forem colocados diante do juiz, olhe para cá, aleluia. Quem ficará de fora, quem não entrará no gozo celeste? A Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 22, verso 15, está inserido assim na Bíblia: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e que
fica mentindo para ter uma conta bancária gorda. Mas a Bíblia nos mostra que Adúltero é aquele também que a mulher está viva, ele largou e casou com outra, e quer usar Mateus 19 para dizer que ele pode fazer isso, sendo que o contexto não fala isso. E tem pessoas que eu até conheço e respeito que já vão por esse caminho. Os livros serão abertos, os livros serão abertos, e todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro serão lançados no lago que há com fogo e enxofre. E ele diz muito bem, Diácono Romero, esta é a segunda morte. Observe aqui, não há mais habeas corpus, não há mais me dê uma chance, não há mais me dê uma outra oportunidade. Deixa eu conversar, o daqui não dá mais tempo. Todos aqueles que não têm um nome rolados no céu será lançado, aleluia, no inferno. A Bíblia Sagrada nos mostra que Lucas chega a dizer que os discípulos de Jesus, eles saíram a pregar e evangelizar, e expulsavam o demônio, e curavam os enfermos, e voltaram todos eles alegres para Jesus Cristo, e voltaram a dizer: Senhor, os demônios, eles nos submetem, eles nos respeitam, eles são submissos à nossa voz. Jesus disse para eles: alegados primeiro, não porque os demônios me submetem, não porque eles se curvam ao meu nome, mas alegados primeiro